Mas é que as pessoas não conhecem a Bíblia, então elas acabam sendo enganadas com facilidade. Mas veja 2 de Pedro 2, como muita gente segue os impostores, os mestres impostores. Veja aí 2:1, 2 de Pedro 2:1. Eu vou ler até o versículo 3. Preste atenção, veja o que diz. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós, entre os evangélicos, haverá entre vós falsos mestres. Então, nós temos aqui um alerta. Entre os evangélicos vão surgir falsos mestres. Veja a sequência. Os quais introduzirão dissimuladamente, sutilmente, eles vão fazer o quê? Vão introduzir heresias destruidoras, mentiras doutrinárias. Heresias são mentiras doutrinárias que destroem vidas. São mentiras doutrinárias, eles vão dizer, isso aqui é uma doutrina cristã, mas não é doutrina cristã. São doutrinas inventadas por eles, e essas doutrinas inventadas por eles são destruidoras. Olha que ponto eles chegam, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Aqui o futuro deles. Mas eles são capazes de chegar a esse ponto, de negar a soberania, de negar o próprio Senhor. Eles são capazes de virar as costas para o próprio Senhor, condenando, criticando o próprio Senhor. Então esses homens, eles ensinam heresias destruidoras, chegando ao ponto de negar Cristo. Eles chegam ao ponto de dizer coisas sobre Cristo que são coisas blasfemas. Eles chegam a esse ponto. Eu já vi esses falsos mestres fazerem isso, criticarem Jesus. Eu vi um falso mestre criticar Jesus porque ele transformou água em vinho. Ele falou que nunca viu uma coisa tão tola como essa, que se fosse ele jamais faria aquele milagre. Tanta gente precisando de dinheiro, ele transforma água em vinho. Ele estava criticando Jesus, ele era cara bom mesmo. Mas veja o item 2, o versículo 2. Olha o que diz o versículo 2. Fala assim, veja aí, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Observe que não são poucos. São muitos seguindo esses homens. Esses homens têm sucesso, muito sucesso. Veja a sequência. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Veja, os incrédulos vão ver esses homens. Vão ver esses homens inventando mentiras, enganando as pessoas e praticando o mal. Mas eles têm o título de pastores. Eles têm o título de apóstolos, que eles pegaram para si. Eles têm o título de bispos. Eles têm o título de evangelista, missionário, enfim, obreiro. Ele tem esses títulos. Ele abraça esses títulos: pastor, apóstolo, profeta, missionário, bispo. Eles pegam esses títulos e eles começam a fazer essas coisas no meio evangélico. O texto fala aqui, entre vós. E o que acontece então? Os incrédulos olham para isso, eles percebem. Não precisa de discernimento espiritual para perceber isso. Basta ter mais de 2 neurônios. Você percebe, esse homem está enganando as pessoas. Esse homem está mentindo, esse homem é um estelionatário, esse homem é um golpista. E por causa disso, por causa das práticas deles, que as pessoas vão ver, por causa das mentiras que eles contam, das fraudes que eles praticam, o caminho da verdade será infamado. Os incrédulos vão dizer assim, o evangelho não vale nada, o evangelho é só enganação. Pastores, igrejas e doutrina cristã não prestam para nada. São mentiras horríveis, são coisas falsas, não valem coisa alguma. É tudo fraude e maldade de gente de baixa qualidade. O caminho da verdade é infamado
por causa dessas pessoas. Então Pedro está explicando aqui como são esses obreiros fraudulentos, esses pregadores da mentira, esses milagreiros enganosos.